Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, na temática do conteúdo da unidade 2, nós vamos ter o foco da semântica, na qual uma palavra ou um sinal e o seu significado existe uma relação. Então, esse tema é o que nós vamos discutir nesse momento. Nós vamos debater, conhecer conceitos, adquirir informações, mostrar exemplos. 5 principais relações básicas existentes entre palavras e sinais e os seus significados. O primeiro nós temos a sinonímia. O segundo nós temos a antonímia. O terceiro nós temos a homonímia. O quarto, nós temos a polissemia. Depois temos a hiperonímia e a hiponímia. E também temos um outro, que é a paronímia. Ok? Vamos começar a explicar então? O primeiro que a gente falou, que é qual? A sinonímia. São duas palavras ou mais palavras em que o conceito mostra que elas são diferentes, mas o significado das duas ou mais palavras é o mesmo e uma pode substituir a outra ou trocar pela outra dentro de uma mesma frase. E o contexto vai continuar o mesmo. Então, você pode mudar, que mesmo assim o significado também continuará o mesmo. Por exemplo, no português, nós temos a palavra quieto e a outra palavra calmo. Os dois são diferentes. E mesmo um trocando de lugar com o outro dentro de uma frase, mesmo sendo palavras diferentes, o significado é o mesmo. Na Libras, a gente tem como exemplo, por exemplo, uma pessoa ou azul passando, né? Nós temos o sinal de gostoso, que é este, e o outro de babando. Um pode substituir o outro numa mesma frase. O significado vai continuar o mesmo, mesmo sendo diferentes, palavras diferentes. A segunda relação é a antonímia. Ou então esse outro sinal também é utilizado. O que ele significa? Nós temos uma palavra ou um sinal diferente e o significado, seja da palavra ou do sinal, dos dois, também são diferentes. Exemplo. Na Libras, o portão fechou. Portão abriu. Então, a palavra abriu e fechou são os antônimos.
Temos também a homonímia, que é a outra relação que a gente estava falando. O que é isso? Qual que é o conceito mesmo em si? Nós temos duas palavras no português. Cada palavra dessa tem o seu significado diferente, mas a palavra, a escrita dela, a pronúncia, o som são iguais. Por exemplo, no português, a palavra morro, nós temos duas palavras, né? Cada uma escrita morro. Nós temos uma com significado de substantivo, por exemplo, casa minha é no morro. O morro como substantivo. E temos um outro exemplo da palavra morro. Nossa, se meu namorado me chifrar, eu morro. Certo? Na Libras, a gente já tem qual sinal? Que é o mesmo sinal, são dois sinais idênticos, que têm a mesma forma, mas o significado diferente, né? Por exemplo, eu vou te castigar, o sinal como se fosse com essa forma. E o outro sinal, que também é idêntico. Por favor, Jesus, eu estou ajoelhando para te pedir. Então, a gente tem o ajoelhar e o castigar como o mesmo sinal, com os mesmos parâmetros. Mas o significado diferente. Nós temos a questão da polissemia. A polissemia é uma única palavra, um único sinal, é o mesmo, a mesma palavra e o mesmo sinal. Só que ele tem e pode ser usado em diversos ou com vários tipos de significados. Por exemplo, a palavra no português, a palavra cabeça. A gente tem a cabeça do corpo humano. A gente tem exemplo da questão, uma pessoa que é a cabeça de um grupo, a pessoa mais inteligente, o líder daquele grupo que é constituído por 5 pessoas, por exemplo. Então, é a cabeça do grupo. Quando comparado, ele é mais inteligente do que as outras pessoas. E o terceiro, a cabeça de um prego. Eu bato na cabeça do prego. No português. Já na Libras, o que eu posso ter aqui? Eu tenho dois sinais, aliás, o mesmo sinal que ele é usado de duas formas diferentes, que é a laranja, uma fruta, contexto de fruta, e sábado. Por exemplo, eu vou passear sábado, que é um outro contexto. O contexto vai mostrar essa diferença, porque o sinal, os parâmetros, a forma em que ele é constituído é o mesmo. Mas a forma do uso contextual é o que vai mostrar essa diferença, apesar de ser o mesmo sinal ou a mesma palavra, ok? Temos a hiperonímia,
que é o termo genérico de um grupo, uma representação geral de um grupo, uma categorização. Por exemplo, o grupo de pássaros. E temos os tipos de pássaros que fazem parte desse grupo, que são específicos. Então, a gente tem esses específicos como a hiponímia. Exemplo, a gente tem o beija-flor, a gente tem o pássaro preto, o canário. E por fim, nós temos também a sexta relação, que é a paronímia. Qual seria esse conceito de paronímia? As palavras, ela tem semelhança, mas os significados dos dois, quando comparados, são diferentes. Então, por exemplo, a forma que eu estou falando, o som que eu estou ouvindo, pode ser igual, pode ter uma semelhança, mas o significado, mesmo se for de sinal, quando a gente percebe, tem uma certa diferença, uma pequena diferença. Seja no português a palavra, por exemplo, história com E, começando com E, que significa uma história que é de mentirinha, que é irreal. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho. E tem a outra palavra que é a história com H, que indica algo que é verdadeiro, como a história dos índios, que é uma verdade. Então, a entonação, a forma de falar, pode ter até a sua semelhança, mas os significados são diferentes. Na Libras também acontece isso. A gente tem um encontrar, como um encontrar de duas pessoas. Olha como é o parâmetro e o formato, né, da palma da mão. E o achar, onde a gente modifica o parâmetro que está relacionado com a orientação da palma da mão, que é diferente. Então, essa pequena diferença, apesar de ter uma certa semelhança em alguns outros parâmetros, eles são distintos. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha ficado muito claro cada uma dessas relações existentes, porque são importantes para mostrar, para vocês se refletirem, se motivarem, sinais como são criados, palavras como são criadas também. Os seus significados e essa relação de palavra e significado, um influenciando o outro, no geral, dentro da semântica.